eu vim aqui para o Brasil lançar o meu livro novo, Caldeirão Azul, subtítulo Universo, Homem e Seu Espírito. E o livro, ele essencialmente é uma coletânea de vários ensaios que eu escrevi ao longo dos anos, tanto para a Folha de São Paulo como para a National Public Radio lá nos Estados Unidos, que são ensaios que tratam de uma temática que está relacionada com o Prêmio Templeton que eu recebi, que é basicamente a relação da ciência com a espiritualidade, né? Que é uma coisa que as pessoas acham que é incompatível, mas eu acho que não é incompatível, contanto que seja entendido os limites de cada uma. Falo sobre a importância do planeta Terra e da raridade da espécie humana, tentando valorizar um pouco o ser humano nessa era em que ninguém presta muita atenção, né? E acha que, né, nós somos uma coisa muito pouco significante no universo como um todo. Depois eu falo sobre, são 4 partes no livro, né? A terceira parte é sobre os problemas sérios que nós temos hoje no mundo, então a questão do holocausto nuclear, a questão do aquecimento global, a questão das divisões tribais, que são profundamente destrutivas, e a ameaça da inteligência artificial no mercado de trabalho. E na quarta parte, que é a parte final do livro, eu falo sobre o futuro. Então, essencialmente, eu revisito o problema do aquecimento global e o que isso pode representar para o futuro da humanidade. E também na influência da tecnologia nas nossas vidas, né? Como que eu argumento, nós já estamos virando ciborgues, porque nós já temos uma relação direta com o instrumento digital, que é uma extensão de quem nós somos, e sem ele ninguém se entende mais nesse mundo, né? E até onde isso vai, né? Extrapolando para o mais lá longe, né? Que seria a história da possível transcendência digital, né? Que realmente é muito ficção científica no momento, mas que pessoas importantes levam a sério, que é a possibilidade de que nós vamos deixar de ser só matéria para virar só informação, de forma que você tem uma existência apenas digital e não corpórea. Então você deixa de ser carne e osso para ser só uma espécie de espírito digital. Então, hoje em dia, né, existem mais ou menos 2 tipos de pessoas no mundo, né? As pessoas que acreditam e as pessoas que não acreditam, né? Tem uma espécie de dicotomia. Obviamente tem algumas gradações aí entre as duas, mas é mais ou menos por aí. E o sucesso da ciência e certamente o desenvolvimento das tecnologias digitais meio que confirmou um pouco essa visão mais material do mundo, né? Então, a ideia da espiritualidade humana meio que se perdeu aí em algum momento da história, né? E não foi muito resgatada, a menos que você seja uma pessoa crente, que vá para a igreja, vá para a sinagoga, sei lá para onde, para a mesquita e tal. Existe muito pouco isso. Então, o que você vê é uma espécie de confusão espiritual das pessoas. As pessoas meio perdidas estão procurando espiritismo ou budismo ou em pseudociências estranhas, né, de curas quânticas e coisas assim, ayahuasca e um monte de outras coisas assim, que as pessoas estão tentando encontrar alguma espécie de direção espiritual nesse mundo, né, nesse mundo controlado pela ciência e pelas tecnologias de informação digital. Então, o que eu tento fazer é uma espécie de resgate. Eu tento mostrar que a distância entre o ser humano e a espiritualidade é muito menor do que as pessoas pensam. É só uma questão de entender o que significa a espiritualidade, de ampliar um pouco essa definição de o que é espiritualidade, porque as pessoas têm uma visão meio antiquada desse negócio de espiritualidade. Ah, não, o espírito é a alma, entendeu? Aquela coisa sobrenatural. E essa é uma definição muito antiga, né? Você pode ter uma coisa muito mais refinada e muito mais aberta, que é a ideia de que, na verdade, a espiritualidade do homem é uma tentativa de transcendência, de você entender que você é parte de uma coisa muito maior do que você, entender que existe um mistério muito grande nessa relação entre você e essa coisa que é muito maior do que você, e você então se apegar a isso, se entregar a essa busca por uma compreensão de uma coisa que você sabe que nunca vai ser uma compreensão perfeita, entendeu? Mas o processo de entrega, o processo de devoção ao que eu chamo de aceitação do mistério, né, que é o flerte com o desconhecido, vamos dizer assim, é uma coisa, para mim, muito importante na dimensão humana e se manifesta de forma diferente, através da arte, né, através da música, da pintura, da poesia, da literatura e da religião, obviamente, mas também da ciência. Então, eu uso a etimologia da palavra espírito, né, e inspirar, né, o que é isso? Né? O espírito é
você realmente aspirar o mundo, entendeu? É você se relacionar de uma forma mais visceral com a realidade da qual a gente faz parte, que a gente meio que se esqueceu, né? Nós somos, cara, a gente é poeira da estrela, a gente é a natureza viva, entendeu? Isso é muito importante e o homem moderno meio que se esqueceu disso, então no meu trabalho eu tento resgatar um pouco essa nossa relação mais visceral com a natureza. Porque se você olha, por exemplo, de uma forma mais racional, as leis da física e as leis da química são as mesmas no universo inteiro. E o universo é grande pra caramba, entendeu? E tem muito planeta no universo, tem muita lua que pode também ter vida. Então, você achar que a vida não existe é meio mais religião do que ciência, entendeu? Cientificamente é muito provável que exista algum tipo de vida. Mas isso é uma diferença muito grande entre falar que existe vida e vida inteligente. São coisas muito diferentes, entendeu? E essa relação, essa existência da vida inteligente, ela é muito mais complicada da gente conversar do que a relação, a história da vida extraterrestre. Então pode ter bactéria em algum lugar? Pode, entendeu? Uma célulazinha, sim, que já é uma coisa fantástica, né? Não é que é pouca coisa não, mas uma bactéria alienígena é o máximo. Mas daí é você ter um ser que evoluiu a ponto de desenvolver tecnologias e criatividade e tal, uma conversa muito, muito diferente e é um território que a gente sabe muito, muito pouco.